Um crime artístico. Ficará claro para quem ler A Mente do Criador, um livro indispensável de Dorothy Sayers, como um milagre não pode ser incompatível, mas altamente harmônico. A tese da autora baseia-se na analogia entre a relação de Deus com o mundo e o autor com sua obra. Quando escrevemos uma história, os milagres ou acontecimentos anormais podem ou não ser artifícios ruins. Se estivéssemos escrevendo um romance realista comum e colocássemos as personagens numa confusão insustentável, seria quase absurdo se, de repente, interrompêssemos a trama e garantíssemos um final feliz, fazendo o herói, por exemplo, receber uma fortuna de uma fonte inesperada. Contudo, não há nada de errado em usar como tema, desde o início, as aventuras de alguém que herda uma fortuna inesperada. É perfeitamente normal um acontecimento extraordinário, desde que se esteja escrevendo sobre isso. O que constitui um crime artístico é simplesmente introduzir um incidente na cena para se livrar de uma dificuldade. As histórias de fantasma são uma forma legítima de arte, mas não se deve introduzir um fantasma em um romance comum para superar uma dificuldade no enredo. Assim, não há dúvida nenhuma de que grande parte das objeções modernas aos milagres baseia-se na suspeita de que sejam prodígios do tipo errado, de que uma história de um determinado tipo, da natureza, sofra, de modo arbitrário, interferências a fim de tirar os personagens de uma situação difícil pela introdução de acontecimentos que não pertencem a esse gênero de história. Algumas pessoas, provavelmente, pensam na ressurreição como um recurso desesperado de última hora para salvar o herói de uma situação que tenha fugido ao controle do autor. O leitor pode ficar tranquilo. Eu não acreditaria em milagres se pensasse que fossem assim. Se ocorreram, é porque são exatamente o tema dessa história universal. Não são exceções, embora ocorram raramente, nem fatos irrelevantes. São precisamente aqueles capítulos nessa grande história nos quais se desenvolve o enredo. A morte e a ressurreição compõem o tema. Um amigo meu escreveu uma peça na qual a ideia principal era sobre o herói que tinha um horror patológico por árvores e a mania de cortá-las. Naturalmente, outros elementos também foram introduzidos na trama. Uma história de amor também fazia parte do enredo. As árvores matam o homem no final. Depois de tê-lo escrito, meu amigo pediu a um senhor idoso para criticá-la. O homem devolveu a peça com o seguinte comentário: não está má, porém eu tiraria aqueles trechos desnecessários sobre as árvores. Na verdade, é de esperar que Deus tenha escrito uma história melhor que a de meu amigo. Entretanto, é uma história muito longa, com um enredo complicado, e talvez não sejamos os leitores mais atentos. C.S. Lewis, em seu livro Milagres, da editora Vida.